Fala rapaziada, vou mostrar aqui nesse vídeo hoje como criar e destruir forms de uma maneira segura e correta, né? A princípio parece uma bobeira, mas isso futuramente no seu projeto vão ter vários formulários e se não se atentar a esse fato você vai ter pode influenciar na performance, né? Na utilização de memória indevida do computador, da máquina. Então eu vou usar aqui o Delphi 7 novamente e vamos lá. Ele já inicia aqui com um projetinho novo, tá? Vou chamar esse cara aqui de forma F1, formulário 1 vai ser meu F1. Vou criar aqui um outro formulário que vai ser meu F2. Ok? Vou colocar aqui um label só para a gente identificar. Teste formulário 2. E vou destacar um pouco a fonte aqui só para a gente. Então vamos lá. Tem um projeto aqui com dois formulários, ok? O F1 e o F2. Sempre quando a gente adiciona um formulário novo, você tem que se atentar numa opção que é aqui em Project Options. Você vai ver que ele já coloca o formulário em Auto Create Forms, tá? O que está dizendo aqui? Que quando você executar a sua aplicação, ele já vai criar automaticamente esses dois formulários nessa ordem, tá? Então, por exemplo, se a gente executar agora, você vai ver só o formulário 1, que é o primeiro formulário, tá? O formulário 2 está criado, ele está em memória, só que ele não está visible, tá? Como é que a gente faria para chamar nesse caso aqui? Basta a gente dar aqui, vamos botar um botãozinho, criar F2. Basta colocar F2 ponto show modal. Vai funcionar? Não. Por quê? Porque você não, primeira coisa, você não referenciou a unit do F2, que você vai usar o F2 na sua unit 1, tá? Então, se nós compilarmos, você vai ver que ele vai dar esse erro e ele já te avisa. O formulário F1 faz referência no form 2, só que a unit do formulário 2 não está na lista de uses do seu F1. Então aqui mesmo eu já pergunto se você deseja adicionar ele. Eu vou botar não, para você ver como é que faz como é que a gente adiciona sem o aviso do Delphi, né? Simplesmente você chega aqui em cima na sua uses list e coloca aqui unit 2. É o que aquela mensagem faria se você desse OK. Então agora se você botar aqui F2 e der um Ctrl barra, já aparece o F2. Quem é o F2? Nada mais e nada menos que a sua unit 2. Então, quando o formulário estiver na opção de Auto Create Forms, basta você dar um show modal. O que ele vai fazer? Já vai apresentar para você o formulário. Beleza, né? Mas não é aconselhável você deixar todos os seus formulários na opção de Auto Create, porque imagine um projeto atinge facilmente, sei lá, 20, 30 formulários, 50 formulários, dependendo do seu projeto. Isso ficaria inviável você criar todos os formulários automaticamente e deixar na memória, sendo que você não vai nem estar utilizando ele. Então, o que é o correto de fazer, né? Você passa deixa só o seu formulário principal como Auto Create, deixa os outros formulários no Available Forms, joga para o lado de cá e vamos ver o que acontece se eu tentar dar um show modal agora nele. Deu erro, Access Violation. Por quê? Eu mandei dar show modal em objeto que não existe. É um formulário que não existe. Ele não achou no seu projeto, com certeza ele ia estourar.
certo? Então, como é que nós fazemos para criar esse formulário em tempo de projeto aqui? Nós vamos colocar application.create form. No primeiro ele pede para você colocar a classe. Quem é a classe? É o nosso tf2. Tá vendo? Se você der um Ctrl+, já aparece aqui a classe. Tá vendo que ele passa certinho os parâmetros que o create form precisa. Tá? A classe e a variável de referência, que é o f2. Por que é o f2? Olha aqui, variável f2 do tipo tf2. Correto? Então, o que ele fez aqui? Application.createForm. Agora sim, nosso objeto já existe. Agora, quando eu der um show modal, ele vai encontrar o nosso objeto em memória e vai mostrar para a gente na tela. Vamos lá ver. Beleza. Viu? Nenhum erro. Fechou. Criou de novo. Fechou. Criou de novo. Perfeito. Perfeito? Não. Por quê? Quando a gente cria esse objeto, ele está ocupando um espaço em memória no seu sistema, no seu sistema operacional, no seu computador. Tá? Quer ver um exemplo? Vou criar de novo aqui a aplicação. Vou abrir o gerenciador de dispositivo, de tarefa. Repara que nosso projeto está ocupando 900K de memória. Tá? Olha o que acontece quando eu crio o formulário 2. Opa! 984. Vou fechar. 984. Vou criar de novo. 988. Pouco, né? Mas aumentou. Fechei. Criar de novo. 992. Ó. Pouco, né? Tudo bem. Cria e fecha. E assim vai. Agora, imagina isso no seu projeto todo. Você criando o formulário, trabalhando, usuário com o sistema aberto, vai virando uma bola de neve. A memória vai cada vez despejando mais. Entendeu? Então você cria, ele vai aumentando. 1028, o que começou com 900K, ó, já está com 1028. E assim vai. Tá? Aqui é um exemplo simples, sem nada na tela. Agora um sistema com seus datasets, seus DB grids, você vê que vai ocupar bastante espaço em memória. Então vamos fechar. Como é que a gente corrige isso? Simples. Vamos colocar aqui um f2.free. Certo? Vamos ver agora como é que ficou. Vamos lá para o nosso gerenciador de tarefas. Nosso projeto está com 888K. Vou abrir o formulário 2. Subiu para 972. Aumentou? Aumentou, mas fez a diferença agora. Fechei. Aumentou? Aumentou de novo. Aumentou? Não aumentou. Por quê? Porque eu estou liberando da memória. Então, se você reparar, ele aumentou na primeira vez que eu criei, depois não aumentou mais. Tá certo? Ele usou a memória para criar o objeto aquela primeira vez, e agora ele manteve o tamanho do seu projeto em 976K. Tá vendo? Provavelmente no outro sistema você já ia estar com 1000 e pouco. Tá? Repara que se eu mexer aqui no tamanho, ele deu uma variada ali na memória. Mas nada se compara ao que foi se você não der o free. Né? Tá vendo? Tá se mantendo lá, 980. Então, essa é uma maneira correta, vamos dizer assim, de liberar o objeto da memória. E, aliado a isso, eu recomendo usar o try. Vamos identar aqui. O finally. Porque se ocorrer qualquer erro, ele garante que o objeto vai ser liberado. Então pode ser que dê um erro na sua aplicação e o cara acha que fechou, mas não fechou. Então vai ficar lá ocupando memória. Pronto, assim ele não vai alterar em nada.
vai continuar da mesma maneira, criando. Foi lá para 980, 984 e ó, já estabilizou. Tá vendo? Ele não está guardando esse formulário aqui, porque se você não der o free, quando você fecha, ele fica escondido em memória. O objeto fica lá, assim está tranquilo. Tá? E se você achar meio chato você ficar fazendo isso aqui, todo formulário que você for criar, ficar colocando essa funçãozinha aqui. Então o que você faz? Você pode criar uma procedurezinha, né? Por exemplo, procedure. Vamos botar um data módulo aqui. Eu costumo criar uma unit só de funções. O que eu estou fazendo aqui? Estou adicionando um data módulo no projeto, tá? Eu vou adicionar ele no meu formulário 1. E aqui no meu data módulo eu vou colocar uma procedure criar formulário. O que eu vou passar como parâmetro? Um T do tipo tForm class, um F do tipo tForm. E o que a gente faz dentro desse procedimento? A gente copia isso aqui, a instrução toda que a gente tinha feito lá, e joga aqui dentro. Quem é nosso parâmetro? T e o F. Então, F show modal, F2 free. Tá? Vai funcionar? Não vai funcionar. Por quê? Ele não encontrou a biblioteca tForm class. Quem é tForm class? Nós temos que... Deixa eu comentar aqui, senão ele não vai deixar eu fazer. Nós temos que adicionar no uses dessa... No uses do data model que a gente criou agora, nós vamos ter que adicionar duas bibliotecas. Que é a forms. Vou botar aqui. Na verdade acho que é só a forms. Eu ia botar o Windows também, mas vamos ver se vai passar. Viu? Então o que a gente fez aqui? Eu adicionei a biblioteca forms, tá? Para ele poder entender a classe tForm class e o tForm fazem parte dessa classe, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu criei um procedimento que eu vou passar a minha classe, um T do tipo tForm class e o meu formulário, tá? Então quando a gente for criar os próximos formulários, agora o que basta a gente fazer? Posso apagar isso aqui tudo e colocar aqui data módulo, meu DM que eu já criei. Já apareceu a funçãozinha aqui, ó, criar formulário. Quem que eu vou passar aqui como parâmetro? O meu T F2 e o F2. Agora fica bem mais simples. Quando você quiser criar qualquer formulário, basta chamar esse procedimento, tá? Porque ele está embutido no seu data module. Então vamos ver como é que fica. Criou da mesma forma. Bem mais simples, né? Você não precisa ficar escrevendo toda hora esse bloquinho aqui, tá? Você pode criar desta forma. Acho que fica bem mais, o código fica bem mais arrumado, bem mais simples e mais organizado, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenha dado para esclarecer um pouco mais e ajudado a vocês nessa caminhada aí. Até a próxima. Um abraço.